Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao nono episódio dos dividendos do mês, que neste caso é para o mês de junho. Agora, este episódio eu penso que vai ser um grande episódio, até realcei o 9 com outra cor só para destacar mais. Porquê? Eu vou passar aqui à plataforma que eu utilizo a Trading.to para esta série de dividendos, mas tu podes ver que a nossa pior posição, que era na altura a nossa pior posição, agora é a nossa melhor, porque a Arbor, que foi adquirida no mês passado, foi adquirida numa das melhores alturas, porque só desde os últimos 27 dias, ou seja, praticamente um mês, teve aqui uma valorização de 20%, o que é muito bom, ou seja, numa questão de um mês, teve uma valorização de 20% e foi adquirido com um dividend yield de 14%, ou seja, para além de adquirir com um dividend yield de 14%, que é muito elevado, ainda consegui, em termos de um mês, ter aqui por enquanto uma valorização de 20%. Não estou a dizer que isto vai continuar com esta rentabilidade, mas só o facto de ter tido esta valorização neste pequeno período de tempo já é muito bom. Por isso, ela da nossa pior posição passou para a nossa melhor posição com uma rentabilidade média, contar com a desvalorização e valorização, de 8,50%. Isto também é contar com o impacto cambial, ou seja, isto é muito bom. Por isso, no episódio anterior nós adquirimos, deixa-me cá ver, 11,75 e agora está nos 14,22, por isso esta rentabilidade de cerca de 20%, o que é ótimo, mas o que nos interessa é qual é a ação ou ETF que vamos adquirir para este mês. Então, neste caso, nós temos que ver quais são os meses que mais precisam de receber dividendos, por isso eu vou aqui a Expected Dividends, atenção que isto é o Track Your Dividends, que eu já mostrei noutros episódios, e vou clicar aqui View Upcoming Dividends, por isso aqui conseguimos ver que os piores meses é realmente julho, outubro e depois do próximo ano, janeiro e abril. Por isso temos que adquirir aqui uma ação, um ETF que pague dividendos de forma a aumentar e pagar mais dividendos nestes meses. Por isso eu fui ver a minha tabela com as ações e ETFs que têm potencial para pagar bons dividendos, mas praticamente todos, ou pelo menos grande parte, tiveram que ser descartados pelo simples facto que não pagam nos meses de julho, outubro e por aí em diante. Por isso muitos foram descartados, tive em consideração vários, mas agora, e atenção que é por esta razão que este episódio é tão especial, eu vou partilhar contigo uma forma de vermos quais são as empresas que pagam dividendos no período que queremos para o respectivo mês. Então, e atenção que agora esta é a melhor parte do vídeo, porque eu supostamente era para partilhar estes dois sites só no episódio 10, mas pronto, vou antecipar um bocadinho porque realmente nós precisamos destes dois sites neste episódio, que é qual? É este que é o dividendstocks.cash, que diz-nos quais são os meses em que é pago o ex-dividend date, ou seja, este ícone com o sininho diz-nos qual é que é o mês, o ex-dividend date, e se nós formos ver até aqui diz a data exata, e depois este que tem o símbolo do dólar é o mês que nos paga os tais dividendos. Nós, para receber os dividendos da respectiva empresa, temos que adquirir um dia antes do ex-dividend date e depois é pago aqui no payout date, ou seja, aqui dão-nos as duas datas, mas mais importante, nós conseguimos ver rapidamente os respectivos meses que as empresas pagam. Mas eu ainda fiz aqui uma coisa melhor, porque tu podes clicar onde diz Dividend Yield, que está aqui, e podes colocar por ordem, ou seja, nós conseguimos ver que esta primeira empresa, por exemplo, paga 84%, ou seja, tem um Dividend Yield de 84%, o que é muito, mas estas primeiras empresas que podes ver que têm um Dividend Yield gigantesco, são grande parte delas insustentáveis, por isso não vale a pena sequer olhar para elas. Eu olhei, mas sim, consigo confirmar que grande parte destas que estão no topo são completamente insustentáveis, por isso temos que ver aquelas que têm maior potencial, porque nós não podemos ver apenas aquelas que pagam bons dividendos, mas que também tenham aqui uma possível valorização no longo prazo. Pronto, e com este site isso ajuda-te. E depois eu olhei aqui para o pagamento, ou seja, o ícone do dólar ser em julho, por isso nós conseguimos olhar aqui para baixo e ver quais são. Por exemplo, esta aqui que só paga uma vez por ano, por acaso é no mês de julho, mas nós queremos aqui trimestralmente, para ser julho, outubro, etc. Por isso, a nossa primeira seria esta, por exemplo, esta Brand Wine Really Trust. Eu também já estive a ver e estive a ver outras. Esta, por acaso, tem um dividend yield de 17,16%, o que é muito bom, mas, na minha opinião, não passa nos meus critérios, por isso não é uma escolha muito boa. Aliás, eu vi mais do que as empresas que estão aqui, mas já eram tantos separadores que realmente eu tive que apagar alguns. Depois também temos, por exemplo, a HNC, que paga todos os meses, mas eu já vou-te explicar porque é que não adquiri esta empresa e outras. Depois, outro site que eu acredito seja uma mais-valia, e é por isso que eu vou partilhar contigo neste vídeo, é aqui o TypeRanks.com. Este site é muito semelhante ao Stock Twists, mas o Stock Twists é para o relato dos ganhos, este aqui é para o calendário dos dividendos, mas
a data que nos dão é relativamente ao ex-dividend date. E lembra-te, se nós queremos receber os próximos dividendos, então temos que adquirir um dia antes do ex-dividend date. Por isso, se supostamente hoje for dia 19, então quando é que nós temos que olhar para o ex-dividend date? É a partir de dia 20, por isso olhamos a partir de dia 20, 21, 22 e este site em específico dá-nos aqui uma coisa a mais que eu acredito que seja muito bom. Para além de nos dar o ex-dividend date, payment date e o dividend yield, também nos dá aqui o análise de consensus, ou seja, diz-nos, segundo este site, se é uma compra forte, se devemos apenas manter, se devemos vender. Por isso eu acho que estas recomendações deste site também podem ser vistas como uma mais-valia, apesar de, claro, que não devemos depender destas indicações, temos que fazer sempre o nosso próprio estudo. Pronto. De qualquer forma, eu também estive a ver aqui, por exemplo, a HNC, o seu dividend yield é de 14,71%, como a frequência dos dividendos é mensal, ou seja, o pagamento é mensal, então estaria a incluir aqui o caso de julho, mas eu nunca iria adquirir esta empresa. Porquê? Porque é só por esta simples razão, ou seja, a partir daqui estraga logo tudo. É claro que ainda tem mais aspectos negativos, mas só a partir daqui paramos logo, que é o total debt to equity é de 626,31%. Eu até tive que confirmar aqui no Yahoo Finance para ter a certeza e realmente é este valor, esta percentagem mesmo enorme. Por isso, um endividamento demasiado elevado, na minha opinião, mesmo para um REIT. Por isso, eu acho que é mesmo para descartar, para além também de ser uma empresa que neste momento não é lucrativa. Pronto, e também ter uma possível desvalorização segundo o Dividend Discount Model de menos 20%. Por isso, ok, é mesmo para descartar de todo. Por isso, eu estive a ver várias empresas, estive a ver Global Medical Rates, estive a ver também esta que é a Innovative Industrial Properties, estive também a ver esta que é a Parsimon, depois a Tatneft, e depois, pronto, mais alguns rates e outras empresas, esta aqui também o FSK e até a MPW. Acontece que a MPW, o pagamento dos seus dividendos é julho, outubro, etc. Muito que eu gostaria de adquirir porque tem um excelente portfólio, na minha opinião, não passa nos meus critérios para eu poder adquirir, e eu acredito que no futuro os seus dividendos, mais tarde ou mais cedo, irão ser cortados, pelo menos segundo o meu estudo. Pronto. Por isso, eu também vi aqui mais alguns pontos. Atenção que isto são todos pontos que já foram mencionados no outro vídeo, por isso temos aqui um Cash Dividend Payout Ratio superior a 100%, ou seja, isto é um aspecto negativo. O Total Debt to Equity é superior a 100%, pois ainda mais grave é o AFFO Payout Ratio ser superior a 90%. Ainda não é superior a 100%, ok, mas só o facto de estar nos 94% para mim já é um aspecto negativo. Atenção que este é um 1 year forward, ok, que é o que eu tenho em conta, porque também temos aqui o trailing 12 months. E claro, a desvalorização, ou seja, a desvalorização nos últimos 5 anos foi negativa. Se formos ver de um ano, foi de 43%. É claro que não tenciono adquirir, para além dos aspectos negativos que já foram mencionados naquele vídeo. Por isso, qual é que vai ser a aquisição deste mês? E agora é importante referir que isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, eu estou simplesmente a partilhar o meu estudo contigo e eu realmente espero que seja útil. Por isso, se for útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Agora, qual é que é então a empresa que eu quero adquirir para receber bons dividendos para o mês de julho? Então é aqui, atenção que não é a Adobe, isto é no top 3 das ações do mês que foi adquirido no mês passado. O top 3 também vai sair em breve, por isso até o final do mês logo falamos sobre isto. Vamos falar aqui sobre a Innovative Industrial Properties, que é exatamente esta empresa que eu tenciono adquirir. É claro que no último ano teve aqui um grande declínio e eu já vou explicar os aspectos negativos desta empresa, mas vou falar primeiro dos aspectos positivos. Primeiro, deixa-me só traçar aqui um nível de suporte, porque eu acho que é importante começar primeiro em termos de análise técnica, por isso eu acredito que esteja mais ou menos no nível de suporte. Deixa-me só buscar aqui a linha para traçar horizontalmente. Por isso eu acredito que esteja mais ou menos no nível de suporte com base nos suportes anteriores, isto já a ver desde 2019, mas um suporte ainda mais forte na minha opinião, isto caso deixa mais, porque eu gosto sempre de colocar aqui outro nível de suporte, é nos cerca de 40, se não estou em erro. Por isso eu vou colocar uma ordem limite, eu espero que toque pelo menos nos 40.50, mais ou menos isto, para adquirir um preço inferior e então o dividend yield supostamente ser mais alto. Agora, em termos de análise técnica, em termos de FMO System, só temos sinais positivos para adquirir. Agora mais de curto prazo, deixa-me cá ver, o Simple Moving Average cruzou recentemente, ou seja, a melhor altura supostamente teria sido de volta dos 67, 68. Pronto, 70 é o que está mais ou menos neste
preço, por isso eu acho que ainda vou a tempo. Depois ainda falta um bocado até Exponential Moving Average se cruzar, por isso realmente é Exponential Moving Average cruzar, então eu penso que seja um aspecto positivo que poderá fazer com que tenha aqui uma boa valorização. E atenção que até chegar aos máximos, que os máximos foi aqui de volta dos 288, mais ou menos isto, temos aqui uma possível valorização, isto caso algum dia atinja os máximos novamente, cerca de 300%, ou seja, uma valorização gigantesca. Por isso, realmente, o possível retorno é elevadíssimo. Mas agora vamos falar de outros aspectos positivos, antes de falarmos dos negativos. Então, neste momento está com um dividend yield de 10,20%, o que é muito bom na minha opinião. Também temos aqui um payout ratio de aproximadamente 90%, mas nós não vamos estar a olhar para o payout ratio, vamos sim olhar para o AFFO, payout ratio daqui a nada. Depois temos aqui o ex-dividend date de, isto atenção que está em 30 de março, mas temos que acrescentar aqui 3 meses, porque sendo a frequência quarterly, ou seja, trimestral, acrescentamos aqui 3 meses, ou seja, é até 30 de junho, ou seja, nós temos até 30 de junho para adquirir esta empresa, para então receber os dividendos que vão ser pagos dia 14 mais 3 de julho. Pronto, 14 de julho, que está dentro dos meses que nós queremos, ou seja, julho, outubro, etc. Isto relativamente a esta parte. Agora, se formos ver, o Type Ranks diz-nos que a sua recomendação é um comprar moderado, e depois também dá-nos aqui outros dados. Pronto, há aqui coisas mais importantes que eu quero te mostrar. Aqui neste site também nos dá aqui uma boa classificação em termos de ranking, mas o que eu te quero realmente mostrar, e eu acho que isto é a parte mais importante quando estamos a ver esta empresa em específico, é por exemplo o Cash Dividend Payout Ratio, que é de 82%, ou seja, é elevado sem dúvida, mas ainda está aceitável para os meus critérios, ou seja, se fosse superior a 90%, aqui eu já... Pronto, se calhar não, agora como está inferior a 90%, então dentro do Cash Dividend Payout Ratio é aceitável, mas mais importante ainda é que o Debt to Equity, e agora isto vai te impressionar, que o Total Debt to Equity é de apenas 15,40%, isto é mesmo muito pouco, ou seja, em termos de endividamento da empresa está mesmo muito, muito bom. E depois temos um AFFO Payout Ratio de 83,49%, estamos aqui a falar de um 1 year forward, ok? Porque se formos ver o trailing 12 months ainda é inferior, por isso continua a ser elevado, mas ao menos está dentro dos meus parâmetros aceitáveis. Depois, o que é que podemos ver mais aqui? Temos também o Interest Coverage, que está em 9,55. E atenção, que se fosse abaixo de 2,5, que é 2,06 é a mediana neste setor, e na verdade se estivesse abaixo de 2,50, então aí já seria uma preocupação, e na verdade está a 9,55, e quanto superior for, então melhor é. Agora, passando ao próximo, conseguimos ver também que nos últimos 5 anos teve aqui uma valorização de 81,98%, já a contar com a desvalorização que teve de 45% no último ano, ou seja, no último ano teve uma desvalorização de 45%, nos últimos 5 anos teve uma valorização de 81,98%. Pronto, agora o que é que eu quero ver mais contigo? Também aqui, segundo o Finbox, um modelo indicado. Aqui dizem que não podemos utilizar o Dividend Discount Model, que está enviesado, por isso nós não vamos ver. Mas atenção, que eu estou a cobrir não por ser negativo, mas por ser positivo demais. Ou seja, eu não quero estar a enviesar aqui esta classificação desta empresa positivamente, visto que estes pressupostos estão errados. Por isso aqui diz que existe uma possível valorização de 130%, mas eles aqui têm as contas, pronto, mal feitas para esta respectiva empresa. Vamos sim utilizar o Price to AFFO Multiples, e se nós clicarmos aqui e abrirmos, vemos que existe uma possível valorização de 31,50%, o que não é nada mau. Por isso, isto aqui são mais alguns aspectos positivos para eu adquirir esta empresa. E agora, se nós formos ver os aspectos negativos, e atenção que agora sim vou-te apresentar os aspectos mais negativos, pelo menos que eu vejo desta empresa, são os seguintes. Esta é um rate que está associado à indústria das cannabis, por isso é uma indústria que neste momento está em declínio, e por isso é esperado que os próximos relatos dos ganhos sejam negativos. Pelo menos nos últimos têm sido ligeiramente negativos, e os próximos também acreditam que poderão ser ligeiramente negativos. O futuro crescimento da empresa, como tu podes ver, está negativo por estas mesmas razões que eu disse. Os capitais próprios são muito superiores aos passivos, mas qual é que é o aspecto mais negativo que nós podemos ver aqui? É que os ativos de curto prazo são inferiores aos passivos de curto prazo. Aqui é ok os ativos de curto prazo não serem superiores aos passivos de longo prazo, mas os ativos de curto prazo deveriam ser superior aos passivos de longo prazo. Por isso, este aqui é um aspecto negativo preocupante, na minha opinião. Pronto,
isto para não descartar nada. Agora, em termos de price to book ratio, se fosse superior a 3 já seria preocupante, mas aqui está de 1, ok, por isso para mim está ótimo. E depois o próximo relato dos ganhos é dia 7 de agosto. Agora, isto é que entra então a minha opinião final, que é, se é apenas, supostamente, porque aqui ainda não está confirmado, dia 7 de agosto, então no prazo de junho e julho talvez haja aqui uma possível valorização antes de sair o relato dos ganhos, porque assim que sair o relato dos ganhos existe uma maior possibilidade do relato dos ganhos ser negativo, pelo menos ligeiramente. Pronto, assim sendo, o que é que me resta fazer é adquirir esta empresa, por isso eu vou aqui à Trading.2. Eu, como disse, utilizo esta plataforma para monitorizar e receber dividendos. Se tu ainda não tiveres e quiseres criar conta, aproveita que podes receber uma ação gratuita. Basta criar conta, validar os documentos e depois no teu canto superior direito, basta vir aqui e depois tens uma opção que é utilizar o código promocional. Ao clicar aqui e colocares que sem estoque, e depois tens 10 dias para fazer um depósito de 10 euros. Assim que for feito, demora até 3 dias úteis para receberes uma ação gratuita até 100 euros. Pronto, aqui depois é só aplicar o código, diz-te aqui que tens 10 dias para então fazer aquele depósito dos 10 euros no mínimo. Pronto, agora, já tendo conta, como é que nós vamos buscar aqui a ação que queremos? Neste caso não é uma ação, mas sim um rate. Agora, eu vou aqui, não sei qual é que é o ticker, por isso eu tenho que ir ao TradingView. Isto já são tão disparadores que eu perco-me. Pronto, IIPR. Ok, IIPR. E atenção que eu não estou a desconsiderar a possibilidade dela desvalorizar. Por isso eu ainda coloco a opção dela desvalorizar no curto prazo e é por isso que eu vou colocar uma ordem de limite que, caso atinja a minha ordem de limite, então vou adquirir a um preço muito inferior a este. Pronto, agora eu vou comprar por 300 euros, ou seja, deixa-me cá ver o número de ações que isto está. Se eu comprar 4 é 261, como por 5 já passa ao meu limite, por isso eu vou comprar 4 ações a 70, 5 ações, é assim, eu se calhar eu vou comprar por valor e fica aqui exato os 300 euros, pronto, fica aqui 4.594 ações, ok, se calhar isto é o mais exato que eu posso fazer para mim. Como eu sou detentor beneficiário, então eu recebo igualmente os dividendos para este respectivo montante. Pronto, já foi executado, comecei com uma desvalorização de 0.34%, já a contar com a taxa de conversão aqui na Trading.2 é de 0.15%, tanto na compra como na venda, por isso 0.15% vezes 2 dá os 0.30%. Depois a diferença entre a procura e a oferta deve ser estes restantes 0.03, 0.04, qualquer coisa assim. Pronto, agora falta-me fazer o quê? Colocar uma ordem limite. Então, primeiro tenho que ver qual é que é o meu nível de suporte. Por isso, deixa-me ver aqui abaixo que eu já tinha traçado. Por isso, 40.34. Ou seja, 40.34 é o preço que eu procuro. 40.34. E eu quero cerca de 200 euros. Por isso, são cerca de 5 ações, pronto, mais ou menos isto. A ordem não é até o final do dia, atenção, a expiração é GTC, é Good Till Cancelled, ou seja, só quando nós cancelarmos é que a ordem expira, por isso tem que estar aqui, porque se for ao final do dia, então a ordem é cancelada automaticamente no final do dia e nós não queremos isso. Por isso, 5 ações, rever a ordem, enviar a ordem, e agora está feito, ou seja, fica uma ordem pendente, quando chegar algum dia aos 40.35, então depois é automaticamente executado e comprar aquele preço. Isto se chegar, porque eu tenciono que ela valorize mais ou menos a partir daqui. No curto prazo, pronto, ok, pode ter uma desvalorização, mas eu acredito que no longo prazo poderá ter aqui uma possível boa valorização. Pronto, de qualquer modo, isto é tudo por este vídeo. Eu realmente espero que tenha ajudado. Se te ajudou, não te esqueças de colocar aquele gosto e também, se ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.